pontuar, eu vou fazer umas indagações, só que agora o senhor não vai poder conversar com ninguém, só comigo, tá? Eu vou passar a palavra um de cada vez e depois, na vez de cada um, o senhor vai falando. Bom, o interrogatório do senhor vai ser dividido em duas partes. A primeira parte sobre questões pessoais do senhor, da forma como eu fiz outra vez, só que agora mais resumido, que eu já tenho esses dados, mas se o senhor quiser falar um pouco mais. Bom, vamos gravar, já grava tudo. Interrogatório de Marcos Oliveiras Gottlieb. Seu Marcos. Excelência, pela ordem. Sim. Bom dia, ministro, bom dia, senhores procuradores da República, do patrão da assistência, senhoras e senhores jurados, colegas da tribuna. Excelência, eu tenho presentes aqui, atendendo a solicitação nossa, dois representantes da OAB. Nós ingressamos nesse plenário na terça-feira, às 9 horas da manhã. Eu não vou me bater nem me debater sobre questões já superadas e decididas por Vossa Excelência. Mas não foi consignado até em ata, mas eu tenho pontos que eu não posso deixar de suscitar no início do interrogatório do meu patrocinado, do nosso patrocinado, aliás. Num dia, duvidou-se que alguém da Tribuna da Defesa, um conselheiro subseccional da ordem, estaria filmando os jurados, havendo expressa determinação do juízo que isso não ocorresse. No outro dia, e ouvi na rádio CBN que o irmão da vítima, e aí uma das origens da informação foi o irmão da vítima, de que haveria uma torcida para um lado A ou B, ou notadamente em relação à minha pessoa. Vossa Excelência admoestou por mais de uma vez os advogados, os presentes, mas dentre eles os advogados, com ênfase aos advogados. No outro dia, e eu não me sinto bem em falar isso, mas eu tenho que registrar isso. Vossa Excelência prendeu, deu voz de prisão em flagrante a um membro da banca de defesa, que é o Dr. Emerson, em face de uma ilação de que ele estaria fazendo filmagem dos jurados. Eu de pronto me levantei, mostrei a foto, era do Dr. Carré, o Dr. Emerson aparecia na película ao lado da doutora Cláudia. Eu fotografei um monitor que está virado para assistência. Vossa Excelência, com envergadura moral incomensurável, se retratou. Presenciei Vossa Excelência perguntando se algum dano moral deveria ser ressarcido pecuniariamente. Intervi com o meu jeito meio atabalhoado e vou propiciar ao máximo vernáculo nessa minha manifestação de agora, sem qualquer trocadilho, brincadeira ou adjetivo um pouco mais assintoso, e entendo superar aquela questão. Mas um conjunto de situações nos levam a deliberar da forma que a defesa vai proceder a partir de agora. Eu já participei de muitos julgamentos longos. Eu tenho na minha carreira 30 anos e uns 500 júris. Me limito a dizer que são 500. Vossa Excelência está debutando hoje nesse lugar sagrado que é o plenário do Tribunal do Júri. Todos nós erramos. Vossa Excelência tem envergadura de admitir os erros. Mas eu entendo que, com todo respeito, tendo conhecimento de Vossa Excelência, que o interrogatório do meu patrocinado, só o interrogatório do meu patrocinado, ele durou 5 horas. Que nós tínhamos uma instrução criminal com a oitiva de... Havia 92 áudios visuais no conjunto de acervo de prova oral colhida através do sistema audiovisual. Não havia preparação do juízo para recepcionar as testemunhas. Não havia lugar para colocá-las. Vossa Excelência ia mandá-las para casa e depois ia recomeçar. Isso não existe. Afastando a incomunicabilidade também é inerente à testemunha, que deve ser colocada em lugar reservado. Sei dos percalços do julgamento dessa natureza, mas sei também da competência da Justiça Federal de fazer valer aquilo que a lei manda, da condição de estrutura financeira para poder fazer isso. E não volto a falar, vou me policiar muito nessa cópia que estou exarando agora, que está sendo registrada aqui e nesse vídeo, que eu vou encaminhar para a OAB, para os dois representantes que eu solicitei hoje às 6h30 da manhã, o doutor Emerson, que se fizesse presente. Pois bem, adrede a isso, Vossa Excelência
com muita gentileza, chamou a todos nós, e foi também um fato que eu vou reportar agora, e me entregou um termo de nomeação para o meu cliente. Eu usei uma expressão que eu não vou usar, lá dentro eu usei uma expressão que eu não vou usar aqui, mas o ato seria manifestamente nulo. O artigo 263 do Código de Processo Penal preconiza que o réu tem direito de escolher seu defensor. A Constituição Federal tem como subedâneo a plenitude de defesa. Inserta nessa plenitude o direito de escolha do réu do seu patrono. Pois bem, nós começamos na segunda às 8h30 da manhã, encerramos às 2h30. Mais ou menos. Nós começamos na quarta-feira às 12 horas, encerramos às 2h30. Nós começamos na quinta-feira às 10 horas da manhã, terminamos às 2h30. Na sexta-feira nós iniciamos o serviço, os trabalhos às 12 horas e terminamos às 3h30. Ontem nós começamos às 11 horas da manhã e saímos daqui hoje a coisa de algumas parcas horas, mais ou menos 6. Domingo, 11 horas da manhã. O acusado foi levado para o presídio às 6 horas da manhã, 6h30 da manhã. Barbeou-se, veio a dejetar aqui no banheiro, que nem lá ele teve condição de fazer as suas necessidades fisiológicas. Barbeou-se, vestido, e aqui está. Eu vou pedir, eu decidi uma coisa e vou fazer um pedido em face da minha decisão. A responsabilidade dessa defesa é minha. Eu tenho a doutora Janine como uma convidada para integrar a tribuna, eu tenho o doutor Emerson como um convidado, e a doutora Cláudia aí fica a critério, Claudineia Carla Calabunde, OAB 104.979, fica a critério de Vossa Excelência estender ao nosso escritório os ônus da medida que eu vou adotar agora. Nós estamos deixando o plenário, nós vamos abandonar o plenário, porque é inconcebível o que nós suportamos dessas datas. Eu não vou, disse, quando conversava com o meu patrocinado, a questões que foram levantadas pelo doutor Procurador da República, do Gustavo, em face de uma questão que eu sei do meu comportamento, eu sei da minha forma. Houve uma resignação do doutor José com relação ao meu comportamento, tanto quanto o doutor Janussi, que não está aqui e por questões de saúde não está aqui. E eu disse, vamos a júri sozinho comigo, porque eu sei da hostilidade que às vezes até eu tratei o conselho de sentença. Eu tenho um compromisso com a fé do meu grau, com o juramento que fiz, com aquele que está sentado ali, e sei que o advogado é indispensável à administração da justiça. Para ter isso aqui tem que ter advogado, e hoje não vai ter advogado, porque esse advogado e a sua tribuna vai embora. Porque quando Vossa Excelência designou esse júri, inclusive com datas pré-marcadas para o dia 1º de outubro, Vossa Excelência sabia da quantidade de testemunhas, Vossa Excelência sabia da necessidade de incomunicabilidade dessas testemunhas, e isso não foi preparado. Nós estamos num ambiente absurdamente inadequado para fazer um júri, até para o espaço físico. Vossa Excelência desmontou a secretaria para fazer o julgamento. Eu, quando saí daqui ontem, eu conversei com a minha sócia, ponderei sobre as reações do Conselho de Sentença. Nós tivemos, numa dessas noites, que eu não me lembro quais foram, uma decisão do Conselho de Sentença de continuar, e eu supliquei a atenção dos meus pais e fui lá fora para deliberar se nós iríamos continuar ou não. Óbvio que são seres humanos que estão sentados ali, eu não busco empatia ou antipatia, mas a somatória desses fatos, ela causa, por mais íntegros, e tenho certeza que todos que estão ali sentados são íntegros e libados, e com mais um adendo, a jurada que está sentada ali, que tirou o óculos, chegou-se ao absurdo ontem, do jurado que está à direita ou de baixo, ter que monitorar se ela não dormia, de Vossa Excelência se portar à frente da magistrada para que ela não dormisse, o que geraria nulidade do processo. Eu pedi, supliquei que nós estabelecêssemos um horário de início, um horário de término, porque o que está em jogo aqui é a condenação de culpado ou da absolvição de inocente, que não se pode fazer ao revés. Não se pode absolver um culpado nem se condenar um inocente. E nós temos que ter uma certa disciplina. No Supremo Tribunal Federal, as sessões começam às 12 horas, para por lanche às 14, lancha-se lá com os requintes que são conhecidos de todos nós, e às 17 eles param. Suas Excelências, que não são operadores do direito,
estão aqui como cidadãos, como juiz da causa, se apresentam absurdamente extenuados, absolutamente exaustos. Eu não vou comprometer, não é a liberdade, não, o direito de um julgamento justo do meu cliente por conta de atos que eu cheguei para ele ali cedo. Nós deliberamos isso, não foi hoje de manhã, não. Nós deliberamos isso hoje às 6h30 da manhã. E eu consultei o meu travesseiro nos efêmeros 180 minutos, ou poucos minutos que tive, umas 3 horas, 180 minutos que tive, para saber se era essa decisão mais acertada. Expliquei ao meu cliente se ele queria trocar de advogado. Adverti o meu cliente que ele tem o direito constitucional de escolher o advogado e ele vai declinar de viva voz que não aceita nenhum outro advogado, a não ser este que vos fala com a doutora Claudineia. Então, o que eu estou comunicando a Vossa Excelência, que neste momento, esse advogado, com aqueles que o acompanham, estão deixando a defesa, estão deixando o plenário. Não vou fazer qualquer comunicado ao Conselho Nacional de Justiça. Estou pedindo que cópia, e vou juntar aqui, tanto quanto do audiovisual, seja enviada à Ordem dos Advogados do Brasil, subseccional aqui de Maringá, para apurar se existe alguma infração disciplinar por mim interpretada. Atinente à multa do 265, é direito de Vossa Excelência aplicar, mas já estou fundamentando que é abandonar imotivadamente. Eu tenho motivos de sobra para ir embora. Então, pedindo 1 milhão de desculpas a todos vós, a família, não fiz por qualquer atitude leviana, hipócrita. Eu fui abraçado pela viúva da vítima ali atrás, e quando eu terminei de inquiri-la, eu fui abraçado e fui admoestado. Eu não vou entrar nessa querela, que ela não podia, eu não vou entrar nisso, mas todo esse conjunto de fatos me leva à percepção que eu, como disse muito bem o colega doutor José, como também vaticinou o doutor Januzzi, eu contaminei indelevelmente o conceito de sentença com essa sagrada tribuna da defesa. E o meu cliente, com ele estivemos ali 20 minutos a explicar e perguntar a ele, primeiro, se ele confiava na gente. E ele vai dizer que sim. Estou me antecipando. Com a procuração dele, ele vai dizer que sim, está afirmativamente dizendo isso. Não, por favor. Não, se o senhor advogado pedir. O senhor confia na gente? Sim. Eu cheguei para o senhor e falei que o senhor vai permanecer preso? Sim. Eu disse para o senhor que o seu julgamento, ou uma sequência de atos já pré-ordenado pelo magistrado, tem um novo julgamento marcado para o dia 1º? Sim, senhor. Eu falei para o senhor que o senhor teria eventualmente consultado pelo magistrado um advogado a ser nomeado? Sim, senhor. O senhor aceita qualquer nomeação de advogado? Não, senhor, não. O senhor confia na gente? Sim. Diante da manifestação de vontade do meu cliente, Excelência, eu tenho a dizer, lamento muito. Vossa Excelência buscou de todas as formas, reconhecendo e tendo a envergadura de um grande homem, não só do tamanho, mas também de postura. A situação de quando errar, pedir desculpas. Foi aplaudido pela assistência, porque o ato foi de homem com envergadura moral. Mas os homens grandes erram também. E às vezes, mesmo buscando não errar, cometem grandes erros. E Vossa Excelência, com todo o respeito que merece a insignificância desse advogado, com a parca experiência de 500 júris, Vossa Excelência errou muito aqui, muito. Respeitosamente, eu não meço o que falar. Eu estou me policiando para dizer isso que estou dizendo aqui agora. E por derradeira, porque eu não quero me alongar, não vim fazer discurso, não vim fazer nada aqui. Eu vim dizer que, no exercício da plenitude de defesa, a distrita, o artigo 133, com o advogado de administração, é indispensável a administração da justiça na carta da política, e pedir, aí eu peço, que qualquer sanção, em termos de qualquer representação, em termos de OAB, recaia exclusivamente na minha pessoa. A responsabilidade é minha, a decisão é minha, o comportamento foi meu. Então, que os outros, e se for estender alguém, que estenda alguém diretamente vinculado ao meu escritório, que é a minha sócia Claudineia Carla Calamonte, e que seja abstraída a doutora Janine e doutora Emerson de qualquer ação do juízo,
muito eu sei que vão me defender. E no mais eu pedi desculpas, eu não tenho mais o que falar. Eu acho que as minhas razões e os fatos que reportei são suficientes para me defender na esfera administrativa. Muito obrigado. Encerrando, Excelência, se mantida a programação, no dia 1º de outubro, eu aportarei aqui, juntamente com a banca de defesa, para defender o réu. Porque se Vossa Excelência insistir em continuar, aquilo que eu demorei 3 dias para receber, 3 dias, que foi uma certidão a respeito de um fato já deliberado para fins de impetração de habeas corpus, que poderia ter evitado todo esse desenrolar, mas isso eu vou discutir depois, do julgamento. No dia 1º, já me dou por intimado, ciente o réu da data, e que o advogado dele, nesse plenário, será Hércio Quaresma Filho e Claudineia Carla Galabunzi. Eu já estou saindo aqui intimado para o ato do dia 1º, se mantido e se não houver qualquer alteração. Obrigado. Doutor, o abandono é um ato unilateral. Não cabe a mim controlar. Ele gera consequências que no devido momento serão analisadas. Enquanto o senhor está aqui, o senhor não abandonou o plenário. Então eu vou começar o interrogatório do seu cliente com o senhor aqui. Se o senhor abandonar, então aí nós tomaremos a providência adequada. Porém, como abandono é um ato unilateral, não tem como eu controlar o que o senhor quer aqui. Ou não fazer. Claro. Eu então, pensei que a Excelência iria deliberar. Não tem que deliberações. Não, ok. Então, Excelência, eu peço desculpas, a defesa está saindo aqui agora. Obrigado. No prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador federal Luiz Carlos Canali, os meus respeitos. Excelentíssimo senhor desembargador federal Cláudio Cristina, as minhas homenagens. Excelentíssimo senhor desembargador federal Salis Monteiro, os meus respeitos. Excelentíssimo senhor procurador da República, doutor Ângelo Roberto, a serventuária Anelissa, pessoa de quem cumprimento as demais pela gentileza e a preocupação conosco em relação ao horário. Vai para casa do doutor Paulo com relação à inversão, também agradeço. Excelências, lá das Minas Gerais vem esse advogado. Exerço o meu mistério há efêmeros 30 anos. Completo 3 décadas agora em julho. Tribunal do Júri, eu já ingressei nele de graça mais de 300 vezes. Eu tenho aproximadamente uns 500 júris. Eu falo que não vou chegar a 1000 para não aposentar igual o Romário aposentou. Fui convocado por um cliente em Maringá. O indivíduo estava preso. Preso por quê? Respondendo a um processo por homicídio, a denúncia vazada com 3 qualificadoras e uma formação de quadrilha. Ao receber a denúncia, eminente desembargadora Cláudia, o juízo repeliu a formação de quadrilha e afastou uma qualificadora de perigo comum. O atual juiz que oficia nesse feito foi o que conduziu parte da instrução criminal. O fato é de 2005. Pois bem, nos idos de 2019, já com pronúncia, e um fato pitoresco. A Proemial, eminente desembargador Luiz Carlos, trazia 3 qualificadoras. Torpe pela paga, meu cliente é o suposto mandante do exercício do senhor Sevilha, um auditor da Receita Federal, havido em 2005. O recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Pois eu penso que Nelson Hungria deve estar dando volta na sepultura, porque um magistrado, eminente procurador da República, sem qualquer dedução na exordial por parte do Parquet Federal, incluiu o motivo fútil. Eu fico pensando como é que uma conduta pode ser torpe e fútil ao mesmo tempo. Com todo o respeito na mente fértil do magistrado que sentenciou. Mas tudo bem. O réu não foi encontrado, ora paciente, para ser intimado de uma deliberação para constituir novo defensor. O juízo, ele veio posteriormente a constituir, e a respeito da audiência da sessão de julgamento, ele não foi localizado. O juízo, o primeiro júri dele, e por azar dele foi comigo, foi esse de Maringá. O primeiro júri da subseção judiciária de Maringá foi comigo, e mais 2 advogados.
Pois bem, como é que Sua Excelência fez o júri? Ele não pediu à Justiça Comum para colocar a sessão num plenário adequado. Não. Ele desmontou a secretaria. Simplesmente desmontou a secretaria. O réu preso, foi manejado um habeas corpus. Suas Excelências denegaram a ordem ao entendimento que haveria ali o quê? Necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Pois bem, dessa decisão eu assumi a causa já a posteriori, manejei um recurso ordinário. Poucas vezes eu consegui aquilo que logrei nesse HC. O ministro Neves Cordeiro, que teve assento nesse tribunal, concedeu a ordem. Concedeu a liminar no RO. Só tem que o júri estava designado, essa decisão foi posterior à sessão do julgamento. Bem, no 6º dia, esse advogado abandonou o plenário com a sua banca. E eu ouvi a palavra conluio do juiz. Não degustei isso muito bem, não. Sua Excelência esqueceu de dizer para Vossas Excelências, e eu fiz uma manifestação de 16 minutos que eu gravei e coloquei num canal do YouTube e trouxe esse link para Vossas Excelências, e eu tenho certeza que não passou desapercebido dos olhares atentos de Vossas Excelências essa questão. Os motivos. Faltou um deles. Primeiro, Sua Excelência instalou a sessão, eminente desembargadora Salise, com 11. Ele revogou o Código de Processo Penal que preconiza 15. Ele convocou suplentes para a mesma sessão. Isso não existe no CPP. É o CPP do Magistrado Federal de Maringá. Coisa completamente diferente que eu não conhecia. Pois bem, ao cabo do primeiro dia, depois de eu ter avisado para ele umas 2 vezes que eu iria abandonar o plenário, por conta das arbitrariedades que ele estava praticando, Sua Excelência nos convoca para o gabinete dele. Está aqui um documento dando conta que eu tenho um advogado nomeado por réu. Eu falei, não tem problema, resolve isso no TRF4, anula esse ato tranquilamente. Porque não revogaram o 263 do CPP. É direito do réu escolher o advogado. Isso faz parte da plenitude de defesa. Eu não estou tratando de ampla defesa, não. No plenário é plena a defesa. E disse Sua Excelência, eu estou dispensando as testemunhas, mandando-as para casa e no dia seguinte eu vou trazê-las de volta. Eu falei, o quê? Mas de onde é que o senhor tirou isso? Não, eu não tenho lugar para colocá-las. Mas peraí, quando Vossa Excelência fez a instrução criminal, o delegado federal que, aspas, capitaneou as investigações, foi ouvido no sumário por 10 horas. O paciente foi interrogado por 5, desembargadora. Haviam no plenário ali, 3 réus, mais as testemunhas do Ministério Público Federal, umas 12 pessoas. E Sua Excelência queria mandar para casa. Eu li na decisão que decretou, ou que eu nunca vi isso na minha vida, reforço de prisão preventiva. Eu aprendo cada coisa lá em Maringá que eu nunca tinha visto na minha vida. Reforço de prisão preventiva. Ele só esqueceu de contar isso para Vossas Excelências. O procurador da República concordou, os outros 2 advogados dos Correios concordaram, e o único chato fui eu. Eu não concordo com isso. A incomunicabilidade é imprescindível. Excelências, no ambiente que estávamos, no Olímpio estava o juízo, à direita dele o Ministério Público Todo-Poderoso, à direita o assistente. E nós fomos colocados em 6 mesas, a banca que eu fazia parte, 4 advogados. 2 com a mesa e 2 trabalhando com o computador sentado no colo. As Suas Excelências, vereadora Cláudia e vereadora Salise, a minha consorte, que eu acho que é com a azar, que é minha esposa, Claudineia Carla Calabundi, dividiu a tribuna comigo. Nós tivemos que nos entrevistar com o réu, Excelência. Com um computador igual a esse. Eu esqueci de fazer isso naquela manifestação, eu corrijo aqui hoje. Durante 6 horas, uma advogada ficou com o réu numa sala de 2 por 1, sem refrigeração, sem ventilação, para poder propiciar a ele um negócio chamado plenitude de defesa. Sua Excelência, no decreto, esqueceu de falar disso. Depois, uma vez que ele fez isso na sala de reconhecimento, que era a DRED, a secretaria onde ele fez o júri, teve que tirar o réu. Sabe onde é que ele foi conversar? A minha sócia foi conversar com o réu? Numa cela de 2 por 1.
Esse é o tratamento que a advocacia recebe do juiz de Maringá. Pois bem, nesse interregno, a KGB e CIA, a privação do sono era um método de interrogatório. Sua Excelência deve ter esquecido também, porque ele imputou a nós uma responsabilidade que foi dele. No primeiro dia, Excelências, eu pedi uma certidão para vir a esse tribunal suspender aquela sessão através de habeas corpus. E aí, eminente desembargador Panalho, eu uso divergir de Vossa Excelência, porque o Supremo outro dia anulou uma decisão do Sérgio Moro por conta de uma questão de inversão de ordem. É uma questão processual, uma nulidade processual. E aí eu pergunto a Vossa Excelência, submeter um réu a um julgamento do Tribunal do Júri, com a legislação nova agora, que com pena de 15 anos determina a prisão, eu tenho que discutir nulidade por habeas corpus. É um posicionamento deste humilde advogado. Sua Excelência começava o primeiro dia às 9 horas da manhã, foi até às 2. No outro dia às 10, fomos até às 3. No quarto, começamos às 11, fomos até às 3. No derradeiro dia que motivou o abandono de plenário, a sessão começou às 10 horas da manhã e ele começou a interrogar um réu à meia-noite. E quando ele viu que eu estava fazendo desandar o interrogatório dele, que eu perguntei ao réu se ele tinha capacidade cognitiva, Excelência, isso ele não mandou para cá, para esse tribunal. Isso ele não informou para o ministro Neff. Ele veio pedir a intercessão do outro advogado para tentar consertar e salvar o interrogatório dele. Esse ato do interrogatório do segundo corréu terminou às 5 horas da manhã. O meu cliente preso. Ele foi para o presídio. Ele voltou às 10. Ele não dormia durante uma semana. Eu não vou permitir um réu meu ser interrogado assim não, Excelência. E por uma somatória de fatos e de atos, o juiz parece que não entende que no Tribunal do Júri ele não é protagonista. Ele preside o julgamento. Apesar da lei determinar que ele começa a indagar, eu não precisava de promotor, de procurador de justiça naquele julgamento. O MPF Futebol Clube era o magistrado. Respeitou, eu falei isso para ele no plenário. A um determinado momento, Excelência, desembargador Salise, Sua Excelência foi obrigado, o juiz, a postar-se de frente com a jurada para ela não dormir. O jurado do lado fica vigiando para o jurado não dormir. Isso tudo Sua Excelência não colocou na sentada. Pois bem, 3 questões nós trazemos, Vossa Excelência. Primeiro, a falta de fundamentação do decreto, que, respeitosamente, de antanho foi decretado o quê? O juiz não sabe que pode realizar o júri sem a presença do réu. É desnecessário. O réu intimado e não é obrigado no plenário. Isso é o CPP. O juiz não está acostumado. Era o primeiro júri da vida dele. E ele não conhecia o Código de Processo Penal. Ele indagou as defesas na hora do sorteio. Vossa Excelência, diga a defesa, recuso. Ele virou procurador de república. E o senhor? Não precisa falar nada, já falei. A defesa já recusou, já está recusado. Essa somatória de fatos nos compeliram a deixar o plenário. Bem, dos 2 argumentos que ele utilizou, e Suas Excelências denegaram o habeas corpus, Fernando Ranéia, e peço vênia, desembargadora Cláudia, que inseriu ali algo que não foi dito, garantia da ordem pública, de um fato havido há 15 anos, 14 pelo ano passado. Bem, conveniência, primeiro, garantia de aplicação da lei penal. A decisão deste colegiado, respeitosamente, foi revogada pelo ministro Neff Cordeiro. Este argumento, este fundamento, foi desfeito pelo magistrado ministro Neff Cordeiro, no julgamento do RO, tanto na liminar quanto no mérito. Então eu entendo, e eu trouxe essa decisão na impetração, que esse fundamento sucumbe. Segundo aspecto, conveniência da instrução criminal e conluio da defesa. Será que o que eu falei não é suficiente para Vossas Excelências entenderem que o meu cliente não poderia ser julgado naquela situação? Que o paciente não poderia ser interrogado com privação do sono, com técnica de interrogatório de CIA e KGB? Que tipo de justiça é essa, Excelências? Qual o tipo de tribunal do júri onde se coloca o advogado com um computador no colo para trabalhar?
Está repetindo isso agora, pegou um auditório do TRT para fazer o júri, ao invés de pedir à Justiça Estadual um espaço adequado. Primeiro júri federal. Excelência, qual de vós já viu um advogado ser preso durante uma audiência por fotografar um jurado? Essa imputação foi feita e um conselheiro seccional, desembargadora Cláudia, recebeu voz de prisão do magistrado por ter fotografado o jurado. Quem fez a foto fui eu. Fiz a foto de uma tela de televisão onde estava um depoente, a minha consorte e o preso. Isso tudo, Excelência, nós passamos lá em Maringá, mas o juiz não quis contar isso. E aí eu fico a me perguntar, o que é a conveniência da instrução criminal? Quem que nós intimidamos? Quem que nós coagimos? Quem que nós subornamos? Ninguém. Excesso de defesa. Em que aspecto? Eu fico a imaginar se for... Eu tenho um livro de um grande amigo que é juiz, Renato Zunzup, chama-se Verdugo. Na orelha do livro está escrito: toda pessoa é capaz de matar. E eu fico a indagar, se for um parente nosso sentado no banco dos réus, que é um pé de couve e um advogado, eu sou advogado, o juiz não pode punir o réu por atitude do advogado. Recebemos 700 salários mínimos de multa. Está sendo discutido pela ordem em sede de mandado de segurança. E eu me pergunto, até quando isso vai prosperar? Neste caso, reitero, a questão da conveniência da garantia da aplicação da lei penal foi exaurida e a instrução criminal, o júri só não terminou pelos desatinos levados a efeito pelo juiz federal titular da 3ª Vara de Maringá. E o júri estava marcado, Excelência, para 3 de outubro. Não sei como ele desmarcou. Nós vamos entrar no plenário em março agora. O que se espera aqui, e até com a aplicação da tornozeleira eletrônica, se o caso for, que é o nosso pedido da impetração, é que se tenha o respeito à plenitude de defesa, também a dignidade da pessoa humana, ao princípio da presunção de inocência, e que esse disparate não ocorra mais em Maringá. Eu vi que meu tempo exauriu. Eu queria agradecer penhoradamente e pedir desculpas a vossas excelências, mas o que nós passamos no plenário do Tribunal do Júri de Maringá não é coisa que se faça dentro do Judiciário, muito menos da Justiça Federal, da subseção de Maringá, desse PRF 4. Justiça, muito obrigado.